Galera, vamos agora para o grupo B da Copa do Mundo de 2026, Estados Unidos, México e Canadá. E o Canadá está no grupo B, é o país que vai estar ali fazendo seus 3 jogos em seu território. A seleção canadense de futebol ou a seleção canadiana de futebol representa o Canadá nas competições internacionais de futebol. Eles são supervisionados pela Associação Canadense de Futebol e competem pela CONCACAF, que é a Confederação de Futebol da América do Norte e Caribe. Os apelidos da seleção canadense é Les Rouges, os vermelhos, e The Canucks, os Canucks. Material esportivo é a Nike, essa camisa é da Copa de 2022. O treinador é Jesse Marsh, que é um americano. O capitão é o Alphonso Davies. Maiores participações com a camisa da seleção canadense é de Atiba Hutchinson, com 105 jogos. E o maior artilheiro é Jonathan David, com 37 gols. História, não vamos falar de história, vamos só por resumo. Títulos: Copa Ouro da CONCACAF, são 2 títulos em 85 e no ano 2000. Canadá é campeão dos Jogos Olímpicos de Futebol em 1904, no começo do outro século. Se por um acaso um dia a FIFA vier fazer aquelas loucuras que ela sempre faz com o Mundial de Clubes, ou igual a CBF fez com o Brasileirão, e reunificar, igual os 2 títulos do Uruguai de 24 e 28, e dar todos os títulos de futebol de Olimpíadas, o Canadá será campeão mundial de 1904. Copa das Nações Norte-Americanas de 1990, Jogos da Francofônia 89 e 97. Estatísticas. Copas do Mundo. O Canadá classificou-se para a primeira Copa do Mundo no ano de 1986, a primeira Copa que eu acompanhei, mas não passou da fase de grupos. Voltou a uma Copa do Mundo só em 2022 no Catar, na última Copa, também não passou da fase de grupos, mas fez bons jogos contra Marrocos e Croácia, que chegariam nas semifinais, e contra a Bélgica na estreia, fez um jogo bem duríssimo mesmo. Certo, galera? Esse daí, então, é a trajetória e o retrospecto da seleção canadense de futebol. Todos estão esperando uma boa campanha neste grupo B, que é um grupo talvez mais fraco da Copa, já que a Itália não foi a Bósnia. Então temos ainda a Suíça e temos também o Catar. Acredito que o Canadá pode pegar aí uma 2ª ou 3ª colocação, talvez passe para a segunda fase, se chegar em terceiro na classificação geral, no critério de desempate. Tá bom? Tamo junto, galera. Esse é o Canadá na Copa 2026, um dos países sede. A segunda seleção do grupo B, a Suíça, é a favorita para se classificar em primeiro lugar, é a que tem mais tradições em Copas do Mundo, fez uma bela eliminatória, se classificando no grupo da Suécia e de Kosovo em primeiro lugar. Seleção suíça de futebol, também conhecida como Schweizer Nationalmannschaft em alemão, La Nat em francês e Squadra Nazionale em italiano, Squadra Nazionale em romanche, representa a Suíça no futebol, regida pela Associação Suíça de Futebol. A seleção disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018 na Rússia, no grupo E, sendo eliminada nas oitavas de final pela Suécia. Aqui eles já não falaram da Copa de 2022, que ela também foi bem. Os apelidos são Schweizer Nationalmannschaft, La Nat, Squadra Nazionale, Rokrontiat, Cruz Vermelha, Team. Mano, tem vários nomes a Associação Suíça de Futebol. Schweizer Fußballverband, Associação Suíça de Futebol, Associação Suíça da Debalap. Joga pela UEFA na Europa. Material desportivo é a Puma. Essa daqui foi da última Copa. Treinador Murat Yakin, capitão Granit Xhaka. O Xhaka é o que tem mais participações, com 141 jogos pela seleção suíça, e o melhor artilheiro, o maior marcador, é o Frey, com 42 gols. Os títulos da seleção suíça de futebol, que era conhecida antigamente como Ferrolho Suíça, era uma equipe que jogava muito na defensiva, muito na retranca. Seleção Sub-17, Copa do Mundo Sub-17 de 2009 e Eurocopa Sub-17 de 2002. Copa do Mundo da FIFA de 2006, eliminada nas oitavas de final de forma invicta, sem tomar nenhum gol, no jogo que foi eliminado pela Ucrânia. A Suíça, em 2006, na primeira fase, ganhou 2 jogos, empatou 1, tudo sem tomar gol, e foi eliminado pela Croácia, pela Ucrânia. Copa do Mundo de 1950 foi 6º lugar, Olimpíadas de 1924 foi vice-campeão, medalha de prata, e na Euro de 2008 ficou em 9º lugar. A Suíça é um dos países fundadores da FIFA, certo?
uniforme, não precisa falar, desempenhou em Copas. 1930 não foi, 34, quartas de final, 38, quartas de final, em 50 aqui no Brasil, primeira fase. Em 54 a Suíça foi o país sede da Copa 54, em que a Alemanha foi campeã em cima da Hungria, no Milagre de Berna. 58 não se classificou, 62 e 66 primeira fase, aí a Suíça não foi em 70, 74, 78, 82, 86, 90. Voltou em 94 nas oitavas de final. 98 e 2002 não foi, e desde 2006 está em todas as Copas. Oitavas de final em 2006, 2010 primeira fase, 2014 aqui na Copa do Brasil foi para as oitavas de final, assim como em 2018 e 2022, certo? A Suíça é o time no grupo B que tem mais chances de terminar em primeiro lugar, certo? E é uma seleção que vem melhorando muito nos últimos anos aí no futebol mundial. Tamo junto. Grupo B, agora a seleção do Catar, que representa a Ásia. A seleção do Catar se classificou na segunda fase de repescagem da Confederação Asiática de Futebol. Foi o último país sede da Copa de 2022, fez sua única participação e foi uma das piores campanhas de um dos países sedes. Não passou da primeira fase, assim como a África do Sul em 2010. A seleção Qatari de futebol representa o Catar nas competições de futebol da FIFA. Sediou a Copa de 2022, por isso participou da primeira Copa do Mundo, sem precisar das eliminatórias. Em 2019, a seleção Qatari chegou ao auge de sua história ao conquistar o título da Copa da Ásia, vencendo o Japão por 3-1. A final foi disputada em Dubai, nos Emirados Árabes. Em 2024, conquistou o bicampeonato da competição ao bater a Jordânia, também por 3-1. Torneio esse que ocorreu no Catar e que inicialmente iria acontecer em 2023, mas foi adiado devido às altas temperaturas no verão do Golfo Pérsico. Alcunhas. Não sei como é que se fala isso aqui, as letras árabes, mas é Amarron, Associação de Futebol do Catar. Participa da AFC, a Associação de Futebol, né, da Ásia. Material esportivo agora é Adidas, era da Nike em 2022, né? Treinador é o Lopetegui, ou já mudou. Eu acho que tá tudo atrasado esse bagulho aqui do Wikipedia. Capitão é o Hatem. Maiores participações: Hassan Hayod, de 184 jogos. Maior artilheiro, Ramo Ali, com 52 gols. Cadê os títulos desses caras? Duas Copas da Ásia, como já falamos, de 2019 e 2023. Copa do Golfo, 92, 2004 e 2014. Jogos Asiáticos de 2006. Campeonato de Federação de Futebol do Oeste Asiático, 2014. Meu, é muito rápida a história do futebol de Catar, porque ele veio a disputar a sua primeira Copa do Mundo em 2022, fez uma campanha bem razoável, estreou perdendo para o Equador, né? Aquele jogo lá que era para ser 3-0 para o Equador, foi só 2. Bom, Copa do Mundo, não se fala mais nada aqui também. O jogador Emerson Sheik, que fez muita história no Corinthians, no Fluminense, no Flamengo, é jogador naturalizado pelo Catar e jogou 3 jogos pela seleção de futebol do Catar. Outro brasileiro de destaque na seleção é o Montesini, revelado pelo São Paulo. Rodrigo Tabata, Araújo e Renan Oliveira são outros jogadores brasileiros que já defenderam a seleção do Catar. O Catar, para mim, no grupo B, tem chances aí de se classificar em terceiro lugar. Vai brigar juntamente com Bósnia e Canadá. Valeu, galera. Juntou. Completando o grupo B, seleção da Bósnia e Herzegovina. Por que eu tô com a camisa da Itália? Porque não chegou a minha camisa da Bósnia ainda e porque a Bósnia eliminou a Itália. Então eu vou fazer assim com as seleções que eu ainda tô sem a camisa. Então não é a história da Itália não, é da Bósnia. A seleção bósnia de futebol representa a Bósnia e Herzegovina em competições internacionais de futebol. É governado pela Associação de Futebol da Bósnia e Herzegovina. Até 92 a seleção era representada pela seleção da Iugoslávia nos Jogos Internacionais. Disputou a Copa do Mundo FIFA de 2014, a primeira e única de sua história, sendo eliminada na primeira fase. Alcunhas: Plavozuti, azul e amarelo. Zlatni Slidiani, lírios dourados, e Zmajev, os dragões. A associação se chama Nogometni Futbalski Savez Bósnia e Herzegovina, Ave Maria. Confederação, a UEFA, na Europa. Material, Kelme. É muito louco a camisa da Bósnia. Tinha que ter chegado já. Tá muito atrasada. Sergei Barbarez é o técnico e o Dzeko é o capitão e que tem maiores participações com a camisa da seleção bósnia, com 147 jogos. O maior artilheiro também é ele, com 73 gols. Depois de Dzeko, o vice-artilheiro é o Ibisevic, com 28 gols, tá bem para trás. E o Padnik é o segundo jogador com mais partidas, com 115 jogos.
Títulos: Copa Quirim 2016 e desempenho em Copas do Mundo. Foi a única Copa do Mundo que jogou. 2014, eliminado na primeira fase. De 30 até 90 jogou como parte da Iugoslávia. Desempenho em Eurocopas, de 60 até 92 como Iugoslávia. De 2000 até 2020 nunca se classificou. É uma seleção que é uma incógnita, porque se classificou no último dia de repescagens, né? Ali lá na Europa, ao vencer a Itália nos pênaltis. Tinha vencido o País de Gales nos pênaltis também. Não disputa desde 2014, mas está no grupo teoricamente mais fácil da Copa, que é o grupo B. Acredito que vai disputar entre o primeiro e o segundo lugar com a Suíça aí, e se classifica para a segunda fase a seleção da Bósnia, que é azul, mas não é essa seleção aqui. Valeu, galera!